Contas com duodécimos das universidades estaduais devem estar ativas a partir de maio. A Alerj instala a comissão para acompanhar o sistema de internação nos hospitais credenciados pelo SUS. E CPI quer ouvir ex-presidente da FETransport. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A representante da Secretaria de Fazenda afirmou durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerj que em maio serão abertas as contas para as universidades terem autonomia na utilização dos recursos dos duodécimos. A Emenda Constitucional 71 garante o repasse mensal de no mínimo 25% do orçamento estadual para as universidades do estado na forma de duodécimos, ou seja, parcela mensal que o governo é obrigado a pagar a um órgão ou instituição. A emenda beneficia a UERJ, a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, o ENF. O que a Emenda Constitucional 71 propõe é a transferência dos recursos orçamentários em duodécimos para a universidade. Isso não está acontecendo. A partir da audiência de hoje, espero que isso comece a acontecer, porque foi acordado e pronunciado por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia que há o consenso da necessidade de que haja uma conta própria da universidade para o depósito dos valores relativos ao duodécimo. Só a partir desse momento é que nós teremos a Emenda Constitucional 71 sendo cumprida. A representante da Secretaria de Fazenda não quis gravar entrevista, mas disse que a abertura da conta própria para o início do repasse dos duodécimos será feita em maio. Os recursos deverão ser utilizados para pagamento de pessoal e custeio das universidades. O valor do repasse foi questionado durante a audiência. Para os representantes das universidades, os 25% não serão suficientes. A gente tem uma situação bastante difícil de descrédito na praça, né? 2 anos de dívidas de custeio acumuladas tornam muito difícil a gente conseguir, por exemplo, recuperar o serviço de vigilância, né? A gente tem uma situação bastante complicada para conseguir fornecedores para qualquer material. O duodécimo é fundamental para que a gente possa recuperar a credibilidade e poder voltar a contratar os serviços essenciais para funcionamento das universidades. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, disse que as dívidas do governo com a educação são preocupantes. Estamos falando em mais de 2 bilhões de reais a pagar só na função educação. As universidades somam quase 230 milhões. Então é boa parte do custeio e por isso os serviços estão parando, estão precarizados. Ele disse ainda que vai acompanhar de perto o grupo de trabalho do Poder Executivo com as universidades. O que ficou decidido aqui hoje? O aumento da representação das universidades, de 1 representante para até 3, o que foi aquecido pela representação da Ciência e Tecnologia, a abertura da conta própria para receber esses recursos do duodécimo, da autonomia da PEC, da Emenda 71, não mais PEC, da Emenda 71, e a dinâmica de funcionamento, né? O nosso pedido aqui, me parece que teve pelo menos uma boa vontade, num primeiro momento, dos representantes do Executivo, para que até junho, essa dinâmica esteja estabelecida, de forma que as universidades possam fazer um planejamento para o calendário letivo do 2º semestre dentro de uma nova forma de execução orçamentária. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na gestão pública do setor de transportes, aprovou a convocação do ex-presidente da FETransport, Leles Teixeira, e do ex-subsecretário estadual de Transportes, Luiz Carlos Veloso. Nesta terça-feira, a comissão ouviu o presidente em exercício do Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, e a secretária executiva da Agência Estadual de Transportes Públicos do Rio, a AGETRANSP. A agência reguladora está desde dezembro do ano passado sem presidente e conselho diretor. Isso porque o governador Luiz Fernando Pezão demorou a indicar os nomes e, quando indicou, escolheu pessoas que não têm experiência na área. O Ministério Público ajuizou uma ação contra as indicações.
Segundo a secretária executiva da AGETRANSP, apesar da falta de conselheiros, as fiscalizações não deixaram de ser feitas. Existem resoluções disciplinando a forma como essa fiscalização acontece, determinando atribuições a cada servidor lá dentro. E a fiscalização é feita normalmente, mas chega um momento em que a fiscalização eventualmente detecte alguma coisa que vai ser objeto de um processo regulatório, e aí sim a gente precisa de um conselheiro que vai conduzir aquelas investigações. O presidente da CPI, deputado Eliomar Coelho, disse que tanto a AGETRANSP quanto o DETRO trouxeram informações que deram a possibilidade de identificar erros na administração da política de transportes do Estado. Entre eles, a falta de um diagnóstico prévio para o edital que vai definir as linhas de ônibus que vão circular pelo Estado. Na medida que isto, pelas respostas às perguntas que foram formalizadas, tanto pela representação da AGETRANSP como pela representação do DETRO, nos deixa preocupado porque a gente sinta que está faltando, por exemplo, a existência de um diagnóstico exatamente para dar a você todo o instrumental necessário e suficiente para você planejar. Durante a reunião, os deputados aprovaram a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais 60 dias. Também foram definidas as convocações do ex-presidente da FETranspor, Leles Teixeira, e do ex-subsecretário estadual de Transportes, Luiz Carlos Veloso. Temos uma proposta que eu quero colocar também para os membros, uma proposta de solicitação de prorrogação do prazo de conclusão desta comissão parlamentar de inquérito. A gente acha que deve isso ser aprovado o mais breve possível, porque depois tem que ser aprovado também em plenário. Uma referência que a gente poderia convocar, foi subsecretário durante boa parte da gestão do secretário Júlio Lopes, e que, segundo informações, estaria inclusive negociando uma delação premiada, foi o subsecretário Luiz Carlos Veloso. Então, gostaria de propor a convocação do subsecretário. Gostaria de saber se está aprovado, coloco em votação dos membros. Tudo bem? Então, aprovado. Foi instalada nesta quarta-feira na Alerj uma comissão especial para analisar o funcionamento do sistema de internação nos hospitais credenciados pelo SUS. Os parlamentares decidiram criar a comissão após informações de que a Lei 7.521 de 2017 não estaria sendo cumprida. A legislação obriga a Secretaria Estadual de Saúde a disponibilizar diariamente em seu site a lista de leitos ocupados e os disponíveis nas unidades hospitalares que são credenciadas no Sistema Único de Saúde. A presidente da comissão será a deputada Márcia Giovanni. A gente não pode escolher, não pode estar na mão de ninguém aquelas pessoas que têm que ter privilégios em uma vaga de UTI, em cirurgias. Então a gente precisa saber da Secretaria de Saúde quais são os leitos, onde estão esses leitos disponíveis, quais são as unidades que estão credenciadas, para que a gente possa dar transparência para a população, né? A deputada Daniele Guerreiro será a vice-presidente e o deputado Nivaldo Molim o relator. Na próxima reunião, os parlamentares pretendem convocar um representante da Secretaria Estadual de Saúde para trazer a lista do número de leitos vagos e tirar outras dúvidas. Vai ser um trabalho, a princípio, buscar na Secretaria de Saúde onde estão esses leitos e depois a comissão ir até as unidades para ver como está sendo feito esse trabalho. A Câmara de Agronegócio do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado discutiu nesta quarta formas de ampliar a adoção de tecnologia para uma produção sustentável no setor agropecuário e de contribuir com a segurança alimentar. Os esforços fazem parte do Plano ABC Nacional, que busca reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A apresentação foi da coordenadora técnica do Programa Rio Rural da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca. Um debate sobre as práticas para diminuir a emissão de carbono no campo.
A vigência do Plano ABC no Rio de Janeiro é de 2018 até 2030. Cada vez mais a gente precisa dessa perspectiva, dessa visão de longo prazo, né? Porque os processos ambientais, principalmente, e as mudanças de comportamento, elas não se dão do dia para a noite, né? Então a gente precisa realmente, a gente vinha de uma cultura, né, de produção, muito da Revolução Verde, né, baseada em processos não muito sustentáveis. Então mudar isso, né, é um processo, e todo processo requer tempo. Então, o fato do plano ser um plano com uma visão de médio e longo prazo é muito bom. Entre os objetivos do programa Rio Rural estão contribuir com a segurança alimentar, ampliar a adoção de tecnologia sustentável no setor agropecuário, com apoio de pesquisa e acesso fácil ao crédito, além de incentivar a regularização ambiental das propriedades. O Estado já investiu em tecnologias para os produtores, no chamado plantio direto, em Petrópolis, e em curva de nível, em Teresópolis. A recuperação de pastagens no noroeste fluminense e o replantio de florestas com a proteção de nascentes em seropédica também estão em execução. As tecnologias sustentáveis, né, as práticas de conservação de solo, né, as formas de produzir de uma maneira mais amigável ao ambiente, elas já existem, né? A pesquisa já gerou esse conhecimento, então assim, muitas delas já foram adaptadas às condições do Estado. Então, é importante que isso chegue ao agricultor através de conhecimento, treinamentos, né? E o próprio incentivo financeiro, porque principalmente para o pequeno produtor, quando ele vai tomar a decisão entre produzir ou conservar, como ele tem uma família para sustentar, normalmente ele toma a decisão por produzir. O que nós tentamos demonstrar é que é possível produzir e conservar ao mesmo tempo. A próxima reunião do Fórum está marcada para o dia 16 de maio. Até lá, as propostas serão recebidas para serem enviadas a diversos setores da sociedade com o intuito de apoiar o projeto de redução da emissão de carbono no campo. O mais importante é que as instituições que fazem parte do fórum e também o legislativo, principalmente, possam acompanhar essas metas e esses indicadores, né, para que a gente possa também começar a apurar os resultados do que traz de retorno financeiro para esses produtores e que políticas públicas são necessárias para que a gente possa subsidiar essas ações. Estabelecimentos que proibirem a entrada do pai com a criança em fraldários podem sofrer punições. Acompanhe os projetos discutidos no plenário com o repórter Rafael Dias. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Carlos Macedo e Luiz Paulo, que obriga os postos de combustíveis a colocarem avisos proibindo as pessoas de ficarem no interior dos veículos durante o abastecimento com gás natural veicular, o GNV. Quem descumprir a regra pode ser multado. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Veja que quando o combustível é gasolina, já é aconselhável que você abasteça com a ignição desligada, né? Exatamente para não ter na hora nenhum risco de alguma faísca. Então o princípio é similar, porque a gasolina em geral não explode, mas incendeia, mas o gás pode provocar explosão. Então, o projeto do deputado Carlos Macedo, que eu sou coautor, ele visa evitar acidentes no abastecimento de veículos a gás. Já o deputado Marcelo Freixo quer autorizar o governo a criar uma comissão interna de avaliação técnica para a aquisição de armas de fogo pelas polícias civil e militar. A comissão deverá realizar testes para comprovar a eficácia e a segurança do armamento com base nas normas nacionais e internacionais sobre armas de fogo de uso das forças policiais. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Eu visitei os setores de papiloscopistas, equipe técnica da Polícia Civil, da perícia técnica, e eles me disseram o seguinte: muitas vezes a aquisição de armas por parte do Estado é feita sem nenhum teste. E essas armas, quando vão ser usadas, dão muito defeito. Então é um projeto autorizativo, não pode ser diferente, mas ele autoriza a criação desta comissão para poder avaliar a arma antes dela ser comprada. Porque senão você compra e depois ela não funciona e aí você vai ter um custo muito maior com esse armamento. Estabelecimentos que possuem fraldários devem garantir a entrada do pai acompanhado da criança ao local. Aqueles que descumprirem ou criarem constrangimentos aos pais podem ser multados.
A regra não se aplica aos fraldários que estão dentro dos banheiros femininos. A proposta do deputado Rosenberg Reis foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. O Rio de Janeiro pode ter um programa de apoio às vítimas de estupro. A ideia é dar apoio e identificar provas periciais que caracterizem o estupro, fortalecendo o combate à impunidade. O programa será implementado nas delegacias da mulher em ação conjunta com os Centros Integrados de Atendimento à Mulher. No caso de violência cometida contra crianças e adolescentes, deverão ser observadas as diretrizes do ECA. O projeto foi aprovado. Tem que ter uma equipe com assistente social, né? Com psicóloga, porque imagina o trauma que é. Segundo, o exame mesmo pericial tem que ser feito por uma mulher. Terceiro, muitas vezes, quer dizer, o criminoso pode usar camisinha, uma coisa, não ter aquela evidência, que a própria palavra da mulher, junto com outras evidências, sirva para abrir um procedimento, para abrir um inquérito. Porque aí já fica aquelas lá, não, você está querendo armar. Mas como? Então, não é só a palavra, é a palavra e mais alguma coisa, que se arranhou, alguma testemunha. E o deputado Felipe Soares quer criar um banco de talentos da terceira idade. Os interessados devem preencher um cadastro com as informações pessoais, especialidades e áreas de trabalho em que atuou. O objetivo é que instituições públicas possam convidar os idosos para atividades de interesse do órgão, pagar as despesas e emitir o certificado de participação, dando oportunidades às pessoas maiores de 60 anos. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Também foi analisada a proposta da ex-deputada Ana Paula Rechuan, que solicita a ampliação da validade de receitas para a retirada de medicamentos sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. O novo prazo será de 6 meses. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção do governador. A utilização do termo tutor pode ser proibida para designar os profissionais que fazem o acompanhamento das disciplinas oferecidas na educação à distância. Essas atividades devem ser ministradas por professores qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga horária específica para os momentos presenciais e à distância. A matéria também determina que os professores tenham direito ao mesmo piso regional estabelecido para os professores de cursos presenciais. A proposta do deputado Paulo Ramos foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Como a educação à distância é uma espécie de um pacote, mas tem os chamados polos presenciais. E nesses polos presenciais, os orientadores, que são professores, são chamados de tutores. E o objetivo consiste em pagar um salário menor. E eu percebi que os professores, mesmo estando como tutores, experimentavam uma angústia muito grande. Uma angústia pela depreciação, mas uma angústia também pela menor remuneração. Outro projeto do deputado Paulo Ramos, discutido no plenário, determina que as empresas responsáveis pela construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, do programa de arrendamento residencial e dos demais programas de habitação popular indenizem os moradores em casos de defeitos e vícios na execução das obras. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. Obrigar as construtoras a se responsabilizarem pelos danos que surgissem na construção, não só sendo obrigadas a corrigir os defeitos, mas como também a oferecer ao próprio morador a possibilidade de um aluguel durante o período da obra de recuperação do condomínio. E o deputado Dionísio Lins quer proibir o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado de passageiros. Também ficam proibidas as contratações e cadastros de estabelecimentos comerciais que têm este tipo de transporte nos serviços oferecidos aos clientes. O projeto recebeu 3 emendas e retornou às comissões técnicas. Já o deputado Iranildo Campos quer garantir aos consumidores de produtos eletrodomésticos, eletroportáteis e eletrônicos que estejam dentro da garantia o direito de escolher o representante técnico dos fabricantes, importadores e comerciantes entre os que são oferecidos pela assistência técnica autorizada ou credenciada. A matéria também determina que todas as localidades onde os produtos são comercializados tenham rede de assistência técnica ou se responsabilizem pelos custos de envio dos equipamentos.
A proposta foi aprovada em primeira discussão. O regimento interno da Alerj vai ser alterado. O projeto de resolução dos deputados Enfermeira Rejane, Eliomar Coelho, Luiz Paulo, Paulo Ramos e Valdec Carneiro estabelece o horário de 14 às 15 horas para o expediente inicial com livre pronunciamento dos parlamentares, que terão direito a usar a tribuna por no máximo 7 minutos cada um. O texto retorna ao plenário para o terceiro dia de discussões e recebimento de emendas. O deputado ele tem que argumentar, ele tem que falar para convencer, inclusive, outros deputados também a votar na lei que ele está apresentando, a botar a sua opinião para o público, né, sobre a conjuntura que o Estado vive, que o país vive. Então, o parlamento, o nome já fala, é para falar. Tem deputados que não trabalham só internamente, como eu, por exemplo. Todo santo dia eu vou fazer o meu trabalho de fiscalização. E o deputado Fábio Silva quer garantir o pagamento de recompensas pelo Disque Denúncia aos policiais civis e militares que capturarem ou prenderem presos procurados pela Justiça que já tenham a recompensa estabelecida. A proposta recebeu 3 emendas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.